Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro. Boa noite, graça e paz. A Aline estava esperando, essa estava esperando, começa a dar aula, né? O áudio tá bom? Se tiver bom, você avisa aí, bota aí, faz um comentário. Bem, gente, boa noite a todos, a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui com vocês, nós vamos orar, para que Deus abençoe nossa aula poderosamente. Vamos começar mais um módulo do curso de Teologia do IBADEP, né? É o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Ensino e Pesquisa. E vamos começar com os Evangelhos e o livro de Atos. Nós vamos dividir essas 8 aulas, não é? 8 aulas mais a prova, as 4 primeiras aulas, são 8 aulas, as 4 primeiras aulas, os 4 Evangelhos, Mateus, hoje, semana que vem Marcos, e assim sucessivamente Lucas, João, e o livro de Atos nós vamos ter ele dividido em 4 aulas. O livro de Atos eu acredito que seja bem mais complexo, bem mais importante a gente esmiuçar o máximo possível o livro de Atos, porque o livro de Atos, gente, ele não terminou. Você está escrevendo o livro de Atos, eu estou escrevendo o livro de Atos, a igreja do século XXI está escrevendo o livro de Atos, ele não terminou. E é o livro que eu mais gosto da Bíblia, é o que eu mais estudei nesses meus 20, 30 anos de teologia. Abra sua apostila no capítulo 1, né, na página 21. Primeiro nós vamos falar de uma forma geral sobre os evangelhos, ok? Vamos falar de uma forma geral dos evangelhos. E eles, né? Você pode abrir aí em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, por favor. Quem pode abrir? A Aline Siqueira, tá acompanhando, mandou dar uma acenada para ela. Então eu vou acenar aqui, ó. Acenei para você, Aline. Então aí, quero ver se você vai sair. Agora eu vou ficar vigiando vocês. Vocês vão falar que vão vir para aula e vão assistir em casa e vão sair, hein? Muito bem, vamos lá. Abriu aí? Quem vai ler para mim? Olha aí. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. E a semelhança do seu rosto era como de um rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Muito bem, tem homem não? Tem homem no início, né? Rosto de homem, não tem? E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. Homem, então nós temos aí 4 seres viventes. A Bíblia fala que estes são os seres viventes, não é? E aí eles têm 4 faces. Imagina um quadrado com 4 rostos, tá? É uma coisa meio assim psicodélica, mas é o que está escrito ali. Cada face ali, na teologia a gente entende como um dos evangelhos. Por exemplo, o livro de Mateus, tá? É significado por leão. E o livro de Mateus fala de Jesus como rei. Rei leão, nada de Disney, está falando de leão, rei das selvas. Ok? Mateus, Jesus, o leão. E o livro de Marcos tem um caráter. O livro de Mateus mostra Jesus falando sobre o reino de Deus, fala sobre o reino, sobre ele, o reino desse mundo. O livro de Mateus foi quando ele mostrou para as pessoas que ele era o rei, que ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o rei prometido. O livro de Mateus fala direto sobre o reino de Deus. Então, rei. O livro de Marcos já é um livro que Jesus, ele mostra muito mais a parte humana de Jesus como servo de Deus. Então, qual é o animal que é o servo do homem? Desses que estão aí. Leão é servo de homem? Águia é servo de homem? Não. Boi é servo de homem? Sim. Boi é servo de homem. Então, o livro de Marcos mostra Jesus como boi, que é servo. E aí se você continuar lendo lá, né, o livro de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. O filho do homem veio para servir, o filho do homem, né, ali tem muito essa questão de Jesus mais humano, né, a humanidade de Jesus. E aí ele é este personagem que está em Ezequiel 1:10, né? Então você tem o leão, você tem o boi, né? Lucas, até porque Lucas era um cientista, o filho do homem. Porque Lucas, filho do homem é aqui, peraí.
homem filho do homem. Então, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como quem? Águia. Águia é um animal imponente, um animal que dá ideia, e a Bíblia mostra a águia como algo espiritual. A ave é a pomba, o Espírito Santo. A águia, ela significa o poder de Deus. Então aqui está mostrando Jesus como Deus, como Filho de Deus. Águia, você lembra da águia? Você lembra ela lá no céu, você lembra ela voando, a sua imponência, né, da águia. Então, ó, aqui Jesus é visto como águia, que é Jesus como Filho de Deus. E na verdade, aí eu acrescento aqui, Jesus como Deus. Onde está que Jesus é Deus? Nitidamente na Bíblia, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o livro de João mostra a deidade de Jesus. E esses são os 4 evangelhos que nós vamos estudar nessas 4 primeiras aulas. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos. Alguns desses são chamados evangelhos sinóticos. Agora, mas professor, eles se repetem muito. Um conta a mesma história que o outro. Um diz que era um cego, o outro diz que era 2 cegos. Será que isso seria algo mostrando que a Bíblia ela não é a palavra de Deus? A Bíblia tem erros? A Bíblia tem erro, professor, porque em um texto diz de um jeito, outro texto diz de um outro. Gente, não precisa nem de ser teólogo para responder isso. Como é que a gente responde isso, gente? Por exemplo, vai, Priscila e irmã aqui atrás. Priscila e Ana, vamos numa festa. Tá? Não, vamos numa festa não, vamos no McDonald's. Não, no McDonald's. Eu vou dar exemplo porque vai servir melhor. Vamos no McDonald's. Aí a gente estava lá sentado numa cadeira do lado do vidro da janela e lá fora da rua. Aí de repente acontece uma confusão lá, sei lá, um carro bate numa moto. Aí eu estou sentado num lugar, Priscila está sentada em outro lugar, a Ana está sentada em outro lugar. Aí ela viu aquilo ali, aparece a polícia vai começar a perguntar para as pessoas. Aí vai perguntar para a Priscila. Aí a Priscila fala assim, olha, quem bateu foi o carro. Isso aqui. Aí eu vou e falo assim, não, olha só, foi o carro, mas se você vê, quem freou antes foi a moto. Aí a Ana fala assim, não, olha só, gente, você não pode esquecer que o sinal estava fechado. A gente está contando a mesma história? Sim. A gente está contando cada um tem mais visão. Exatamente, mas é a mesma história. É a mesma coisa. O livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas, João, contam a história do Messias, mas cada um tem uma forma. E o Lucas, detalhe que Lucas não conheceu Jesus. Eu só achava que Lucas era dos 12 discípulos, Lucas não foi um dos 12 discípulos. Lucas nem conheceu Jesus. Mas Lucas nem conheceu Jesus. Oi? O Lucas, ele conheceu Paulo. Lucas andava junto com Paulo. Era um médico. Lucas, chamado Lucas, o médico amado, né? Então ele não conheceu Jesus. O Lucas, ele é chamado, inclusive Lucas, ele é chamado do jornalista da Bíblia. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O Lucas, ele faz um papel de um jornalista. Por quê? Porque ele pergunta, ele fez pesquisas, ele procurou saber informações. Quem é? Como é que foi? Conta pra mim, você que estava lá e tal. Tanto é que tem informações, por exemplo, no livro de Lucas, que não tem nos outros livros. Porque ele ampliou, ele investigou mais. E tem outra coisa, tem também o detalhe, que cada livro foi escrito para um tipo de pessoa. Se você ver aqui na apostila, na página 21, ele começa dizendo, o Evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos. Então, o livro de Mateus foi escrito para os judeus, com uma linguagem para os judeus, falando, a gente vai ver aqui na aula que fala muito sobre o Antigo Testamento, relembra a lei, fala que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o rei que está sendo esperado pela igreja. Então, ele apresenta dessa forma, página 21, está aqui embaixo. O livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, foi escrito para os romanos. Então aqui, foi esse livro de Marcos para
o povo de Roma, os gentios. Então, se você ler, claro que é uma análise muito teológica para você conseguir identificar, não é fácil identificar, nem eu mesmo, assim de cara, identificaria. O Mateus é mais fácil, porque Mateus você vê muito judaísmo no livro de Mateus, falando muito sobre lei, sobre Messias, né? Mas Marcos é mais difícil de identificar. E Lucas foi escrito não para uma igreja, especificamente. O Lucas escreveu para o Teófilo, para um camarada convertido chamado Teófilo. Fiz o tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus Cristo fez. Quando, lá no livro de Lucas, ele começa falando que ele escreveu o livro de Lucas para contar ao Teófilo a história de Jesus. Entende? E o livro de João, né, foi escrito para a igreja. Para a igreja de Jesus. Tá? Eu também não identifiquei aqui não, você acredita? Não, ele diz que é para o grego, né? Mas... não tem aqui, João. Né? Bem, agora o livro de Mateus, que é o que a gente vai estudar nesse dia de hoje, né? Os outros a gente vai estudar nas outras quartas-feiras. A gente vai falar da posição de Jesus como o Messias, tá? Messias. O Messias, chamado no hebraico, nós já vimos aqui, por Iehoshua. Deixa o professor ver aqui de novo, porque ele não decorou. Vamos ver aqui no meu... Iehoshua, tem acento no E. Shua. Hamashia. Yehoshua Hamashia, Jesus Cristo Messias. Jesus Cristo, Jesus, né? Não é Jesus Cristo, né? Cristo é uma palavra em grego, então não é Jesus Cristo, aqui a gente sabe que é o nosso Jesus Cristo, mas é Jesus o Messias. Depois como é que tem o O? Machia. H-A-M-A-S-H, Hamashia. Deixa eu ver se tem acento, não acho que não aparece. É Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, Messias. É isso aí. Aí, Sérgio Lopes. Tem 2, né? Vou mandar salva pro Sérgio Lopes. Eu mando o zap pro Sérgio Lopes e não me responde. Até hoje me responde. Quem me passou foi o... Quem foi que me passou? Foi o rapaz de Semeando que me passou. Juninho de Semeando, abraço. Aí, fala com o Sérgio. Não, falei com o Sérgio. Então, um ano que eu falei com o Sérgio, não responde. Aí ele não mexe no celular muito não. Vamos lá. A página 21 diz, ele apoia-se, o livro de Mateus apoia na revelação das promessas do Antigo Testamento para comprovar que Jesus era o Messias, Hamashia. O Evangelho de Mateus, ele começa com o quê? Começa com a linhagem de Jesus. Linhagem. Sabe o que é uma linhagem? Quem sabe o que é linhagem? Genealogia, descendência, isso é linhagem, que vai vai retroceder até Abraão, né? Vai contando toda a família dele, né? Ele também declara que Jesus é o filho de Davi. Filho de Davi. Mais uma prova que é um evangelho voltado para o judeu. Aqui ele está puxando o judeu. Falando de Davi, o judeu o ouvido já acendeu. Então ele faz essa linguagem, ele tem esse objetivo, né? Usa preferencialmente, na página 122, preferencialmente a terminologia judaica como reino dos céus, reino de Deus. Então, ele fala muito sobre reino de Deus. Você vai ver muito a palavra reino aqui nesse estudo de hoje, tá? Professor, oi, irmão. você pode dar uma dúvida para mim? Da linhagem, por quê? Da linhagem porque fala da genealogia de Jesus.
Tá? Fala assim, Jesus, filho de José, que é filho de não sei quem, filho de não sei quem. Aqui, filho de Davi, porque Jesus é da descendência de Davi. Tá? Não é que ele seja filho de Davi, não. Ele é da descendência, filho de Davi. Né? Por exemplo, São Paulo tem um deputado chamado Orleans Bragança. É o deputado... o nome dele? Orleans Bragança. Ele é o quê? Filho de Dom Pedro I. Filho do Império. Ele é descendente direto do Dom Pedro I, de Dom João, de Portugal. Então ele é filho de Dom João, filho dos reis. Por isso que aquele servo começou a citar Jesus, filho de Davi, porque sabia que ele era da cidade de Davi. Cidade de Davi, qual é a cidade de Davi? Que eu já escrevi aqui? Bethlehem, Belém. A cidade de Davi é Belém. Davi, chamado Belemita, porque nasceu em Belém. Quando José, e saiu um decreto de César Augusto para que todos se alistassem, todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. E saiu José, filho de Davi, para a cidade de Belém, para alistar-se junto à sua mulher. Isso aí são anos e anos decorando para ser narrador de peças de teatro. Saiu José com sua mulher Maria para Belém, a fim de se alistar em Belém. Por quê? Porque José era filho de Davi. E tem uma curiosidade, Maria também era filha de Davi, porque Maria eram tudo meio que parentes ali. Tudo em família. Tudo em família. Essa era a minha dúvida, se era por parte de Maria ou se era por parte de José. Por parte de José, por causa da lei, por causa da coisa do homem, né? Da descendência ser contada pelo homem. Mas Maria também era, tá? E não se esqueça que existiu uma profecia para Davi de que toda a sua descendência ia reinar. Foi. Então, Jesus, filho de Davi. Então já veio Jesus, né? A descendência lá. Exatamente, tá? Você tem aqui, reino de Deus. Né? Isso, exatamente. E aqui, o livro de Mateus fala do reino de Deus. Vocês vão ver muito isso. E é também, a página. E aqui também faz muita referência a costumes judaicos. Faz muita referência aos costumes judaicos. Este evangelho, porém, não é exclusivamente judaico, assim como a mensagem do próprio Jesus. O evangelho, segundo Mateus, visava, em última análise, a igreja inteira. Isso tem que ficar bem claro. Não é que o evangelho só era voltado para os judeus. Ele também era voltado para a igreja. Tanto é que o livro de Mateus é o único livro dos 4 livros que usa a palavra igreja. Em Lucas não tem a palavra igreja, em Marcos não tem a palavra igreja, em João não tem a palavra igreja, só em Mateus. Tá? Então, ele não escreveu apenas para os judeus. O que eu estou falando e quero deixar muito claro para vocês, que é um livro com uma linguagem muito voltada para os judeus. Tá? Isso é muito importante porque vai ser importante para vocês nos questionários. E também a questão, por exemplo, você tem que prestar atenção também em relação aos questionários, que Jesus, o livro de Mateus fala de linhagem, até Abraão. Vamos lá. Qual é o tema desse livro? Qual é o tema de Mateus? Vamos lá, escrevem vocês. Raquel e Aline, escrevem qual é o tema desse livro. Participa também. O tema do livro é Jesus. Jesus Cristo é o tema deste livro. Desde o primeiro versículo até o último, página 22. É provável... não sabemos se ele vira o Senhor antes de ser chamado no seu posto de trabalho ou não, Mateus, né? É provável que sim, porque como homem de negócios, Mateus... Quem é Mateus? Levi. Eu ainda vou falar sobre ele já. Ele estava acostumado a fazer bons cálculos e tomar suas decisões baseadas na certeza das coisas. O mestre checou, sem dizer uma só palavra, e Mateus deixou tudo no seguinte. Autor, agora vamos falar do autor, o camarada que escreveu, posso apagar? Quem não conseguiu, quando tiver, isso aqui não é importante no sentido da prova não, gente. Isso é importante no sentido do resumo. Vamos fazer o seguinte, quando vocês virem que eu vou apagar, se quiser vir, pode tirar foto, eu espero tirar foto, depois eu vou apagar. Tá, mas como eu posso apagar, eu vou apagar. Mas quando vocês quiserem, não tenho tempo de anotar, professor, eu acho que é importante, aí vocês vêm e tiram foto, apesar da minha letra, isso é uma referência, tá?
Você sabia que já tem aplicativo que você tira foto e ele transforma em texto? Maravilhoso. Depende da letra do professor também. Não vai ser depois? Vai ser nesse tempo agora? Poxa. Eu gravava na aula da faculdade, eu gravava todas as minhas aulas. O professor falou assim, vem ele com esse gravadorzinho. Mas é muito útil. Muito útil. Poxa, vamos lá. O autor foi escrito por Mateus, chamado Levi, um dos 12 discípulos de Jesus, página 23. O autor, sem dúvida, é um judeu cristão. Mateus, que quer dizer dádiva de Deus, era cobrador de impostos. Olha só que interessante. Como é que se escreve Mateus? Eu já escrevi aqui. M-A-T-Y-A-H. Matia. Ou Mataia. Se vocês não anotaram, tem aqui, ó. Mataia. Mateus. Esse livro aqui é só sobre Mateus. Na época só tinha dinheiro para comprar o de Mateus e de Gênesis. Afinal de contas, tinham 66 livros desses para comprar. Eu não tinha dinheiro para isso, não. Meu professor vendia no seminário. Ele chegava com uma bolsa desse tamanho, cheio de livros, professor de apologética. Ele é neto de rabino. Ele chegava na aula, ele botava assim, muito bem, quem vai comprar um livrinho? Mateus, Marcos, Lucas. Hoje eu só consegui trazer os 4 evangelhos e consegui trazer Lucas porque tá muito pesado. Acha. E não é evangélico, não. É de um rabino que escreveu. Mas é muito bom mesmo, vale a pena. Porque tem as expressões em hebraico, tem esclarecimentos, isso aqui é maravilhoso. Eu não deve usar nada daqui na aula de hoje, porque... Vamos lá. Mas por que Mateus teve a capacidade... Olha lá, a Aline está apavorada, porque até Jesus aí, vai clamando o nome de Jesus. A capacidade, por que Mateus conseguiu escrever um livro? Pode fechar a porta, ver se melhora um pouquinho o som? Por que Mateus teve a capacidade de escrever o livro de Mateus? Porque Marcos, existem teólogos que não acreditam que Marcos escreveu o livro de Marcos. Lucas sim. E João não teve tempo para escrever. Porque Mateus era cobrador de impostos, sabia ler, sabia escrever, sabia calcular. Era um cara que tinha alguma cultura. Não é? Ele tinha alguma cultura, ele sabia escrever, então ele tinha capacidade para isso. Ele era publicano. Mateus capítulo 10, versículo 3. Ele que escreveu o livro. Ele foi o autor do próprio livro. Isso. Tá? E Jesus chamou ele de Levi, o qual se pôs em pé e o seguiu. O versículo próximo diz: achando-se Jesus à mesa, à casa de Levi, e continua contando a respeito dos publicanos que se reuniram com ele. Também a riqueza de detalhes que ele conta do banquete na casa dele. Então, os teólogos também auferem a certeza de que ele realmente é o autor pela riqueza de detalhes que ele conta a história quando ele ofereceu os banquetes, né? Então ofereceu Levi um banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Levi deu uma ceia ao Senhor em sua própria casa e convidou muitos dos seus companheiros de serviço, os publicanos. Jesus deu muito publicano para o reino dele, muitas pessoas que tinham conhecimento. Tá? Lá embaixo, o testemunho universal da igreja primitiva a favor de Mateus não tem outra explicação a não ser de que Mateus verdadeiramente escreveu o primeiro evangelho. Mateus não teve suficiente preeminência aos apóstolos para que lhe atribuísse honra com isso, com o fim de dar mais peso à autoridade à obra. Com tudo isso, Mateus teve todas as qualidades necessárias para escrever. Como eu falei, ele tinha conhecimento. Ele conhecia também o grego e o hebraico, que eram as línguas mães daquela época, não é? A pergunta que eu fiz, ela respondeu. Tá certo, Aline, tá certo, desculpa, tá? É porque eu já perguntei, já queria a resposta, mas você respondeu certo. Não foi uma expressão de susto, foi a resposta que eu perguntei para ela. Vamos lá. Gostei dessa interatividade. Devido ao emprego que ocupava no governo, é razoável supor que ele tem uma boa educação, cultura, portanto, devia conhecer bem a língua hebraica como o grego, requisito para ocupar seu cargo na coletoria de Cafarnaum. Ele estaria habilitado a escrever quer em hebraico, quer em grego. Então ele tinha o conhecimento de escrever. Ele tinha tudo para escrever o Evangelho inspirado. Um detalhe também sobre essa profissão de Mateus, né? Cara, imagina a situação. Os romanos tomam Jerusalém, certo? Então, os romanos não gostavam dele.
porque ele cobrava impostos, ele era um cara que era, vamos dizer assim, era esnobado pelos romanos. E os judeus não gostavam deles, porque roubavam os judeus. Então você imagina ser cobrador de impostos naquela época. Ele não cobrava imposto para os romanos? Para os romanos, mas os romanos, você é inferior, você é judeu inferior. Nós estamos dominando aqui Jerusalém. Apesar de que, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, para vocês que estão acompanhando aí, tá com a gente o Elias dos Santos também, lá de São Paulo, se eu não me engano, acho que é de São Paulo. Um detalhe importante, eu vou aí assustar algumas pessoas que eu vou dizer. Os romanos foram muito importantes para os judeus. Assim, claro que eu não posso dizer que os romanos foram maus pura e simplesmente. Mas os romanos também fizeram muito benefício para Jerusalém. Construiu estradas, trouxe água, não encanada, mas água, faziam poços, arquedutos. Eles organizaram ruas em Jerusalém. Quem viaja, eu nunca fui a Jerusalém, quem viaja a Jerusalém, vê quantos elementos romanos, como Roma trouxe benefício, organizou, criou governadores. Herodes era o governador da Judéia. Organizou a parte política. Então, claro, eles foram matar Jesus, é verdade, mataram Jesus, foram quem assassinou Jesus, realmente é uma coisa terrível, crucificaram o nosso Senhor, é verdade, mas como nação, os romanos eles chegavam numa cidade, olha que interessante, eles chegavam numa cidade, eles tomavam a cidade. Aí falaram assim, olha é o seguinte, vocês vão poder continuar reinando comum, como vocês são, continuar a vida de vocês, não muda nada, vocês têm que pagar impostos. Tem que pagar impostos, não pode continuar a vida de vocês com a religião. Tanto é que existia um templo gigante. Existia o templo de Herodes. Sabe aquele templo que tem lá em São Paulo? Salomão? Aquele templo lá é no modelo de Herodes, porque o templo de Salomão ninguém sabe como é que ele era. Então eles copiaram de Herodes. Era o templo que tinha na época de Jesus. O modelo é igual, o desenho é igual ao templo que tinha na época de Jesus. Então, na época de Jesus tinha um templo lá, eles podiam continuar fazendo... como é que eu posso dizer? Eles podiam continuar fazendo, servindo os deuses deles. Isso o romano tinha. Não é de bom, mas tinha de assim, caramba, ele deixava, porque outras pessoas que tomavam, né, quando havia uma guerra, matava, destruía os templos e acabava com a religião que existia. O próprio judeu fez isso quando ele conquistou a Terra Prometida, acabava com os deuses. Romanos não. Vocês podem continuar com a religião de vocês, pode continuar com a política de vocês, só que é o seguinte, quem manda aqui somos nós. Entendeu? Quem manda aqui é César. Ok? Imperador. Quando Jesus Cristo chamou Levi, ele pôs de pé e seguiu. Nós já lemos isso aqui. A apostila, esse é o problema. A apostila repete muitas coisas. Mas tudo bem, a gente vai seguir aqui. Página 25. Data. A data e o local onde esse evangelho foi escrito são incertos. Há, entretanto, bons motivos para crer que Mateus escreveu antes de 70 depois de Cristo, estando na Palestina ou em Antioquia da Síria. Certos eruditos bíblicos creem que Mateus foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Outros atribuem essa primazia a Marcos. É muito difícil dar a data com certeza, onde apareceu o evangelho. Pode trazer um cafezinho, por favor? O que contém foi ensinado oralmente pelo Pentecoste. Muitas almas se converteram, várias igrejas foram estabelecidas em vários países. Algumas das epístolas foram escritas pelos apóstolos, antes de aparecer o primeiro evangelho escrito. Muito bem, página 26. Terceiro parágrafo, lá embaixo, no meio certinho da página. A tradição afirma que depois de 15 anos de ministério em Jerusalém, Levi saiu dali para pregar às nações estrangeiras, que deixou atrás de si seu evangelho em hebraico como uma compensação de sua ausência. Gente, vocês que conhecem meu canal lá no YouTube, já se inscreveram? Se não se inscreveram, foi uma vergonha, uma falta de consideração. Vocês vão ver lá, eu fiz estudos sobre os 12 discípulos. Eu fui profundamente, falando onde que provavelmente eles morreram, quem foi pregar na Índia, quem foi pregar na Ásia, onde tem igrejas que dizem onde eles morreram, a forma com que eles morreram, a forma com que eles viveram, um estudo profundo sobre cada discípulo. Eu falo sobre cada um, sobre cada momento que um discípulo... Tem discípulo que se apareceu uma vez, é aquele que se apareceu assim, apareceu na lista e uma vez falou alguma coisa e Jesus identificou ele. É interessante, tem discípulo que aparece muito. Quem aparece no Pedro? O Pedro era entrão, né?
Fazia tudo ali entrão, sou eu, corta a orelha do outro, fala demais, tu és o filho do Cristo, filho de Deus vivo, não vou deixar matar o senhor. Ele era um cara que aparecia muito. A verdade é o seguinte, quem mais se expõe, mais erra. Essa é a verdade. Por isso que eu erro muito na minha igreja, porque eu faço muita coisa e erro muito. Falo demais e erro muito. Talvez é por isso que eu não sou pastor na minha igreja. Eita, denúncia. Foi desabafo. Reclamando. Como meu pastor não assiste isso aí, eu posso falar. Não tô brincando, ele vai assistir. Quer ver? Quando eu falo assim, ele assiste. Ele fala assim, Alicia, eu vi essa aula. Eu falei, já viu que ele ouviu o que não era pra ele. Vamos lá. Página 26. Propósito. Para que Mateus escreveu o livro? Para prover aos seus leitores o relato da vida de Jesus. Contar a vida de Jesus. Segundo, para ter certeza e dar certeza aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Hamashiach. Já falei. Hamashiach. Jesus Cristo é o Messias. Terceiro, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou de forma incomparável. Mais uma vez o reino de Deus aqui. Página 27. Mateus deixa claro para os seus leitores que Israel rejeitou Jesus. Isso é muito claro no livro de Mateus. Recusou a crer nele por ter vindo como Messias espiritual e não político. Israel queria um político, alguém que revolucionasse, mas Jesus veio e trouxe o reino de Deus, não o reino humano, não o reino político. Você sabe qual é o nome do Barrabás? Jesus. Aí aparece um outro Jesus, gente. Tanto é que existe uma história, isso não está na Bíblia, gente, pelo amor de Deus, não fala que o professor disse que está na Bíblia. Mas existe uma história de que Judas, ele era discípulo de Barrabás. Ele andava com Barrabás. Vê lá no meu canal tem falando sobre Judas Carioca. Vê lá. O Judas, ele era Judas Iscariotes. Aí eu dou um estudo totalmente sobre esse nome Iscariotes. E aí a gente vê por que Judas tinha olho na bolsa. Judas falava, esse dinheiro aqui, você vende esse perfume, não dá para os pobres. E o cara não pensa no reino de Deus, isso só estava com interesse. Então, olha lá, vai lá no canal depois, pode, Cristo, vai lá, você vai ver. Olha só, outra coisa que Mateus, o propósito de Mateus, o propósito era mostrar que Jesus virá em grande glória como Rei dos Reis para julgar e governar as nações. Lembra que eu falei no início da aula? Que Mateus fala de Jesus como Rei. Ele é o leão. Ele é o rei das selvas. Rei das selvas, leão é símbolo de rei. Então, lá em Ezequiel 1:10 fala dos animais que tinham 4 faces. Boi, homem, águia, leão. Leão significa o livro de Mateus. Leão, o rei dos judeus. Página 27. Vamos lá. A gente tem uma visão panorâmica do livro de Mateus. O que é uma visão panorâmica, gente? Hein? Você já tirou foto panorâmica da sua câmera, do celular? Ninguém usa, né? Vocês têm um celular maravilhoso na mão e não usa, né? É quando você tira uma foto, você tira a foto, tira outro pedaço, tira outro pedaço, tira outro pedaço. Quando você revela, ou quando você bota, você vê a foto gigante assim, bonita, sabe? Não sei se vocês já viram, tem umas fotos do Rio de Janeiro, bonitas, da Baía de Guanabara, pegando o corcovado, pegando a urca. O cara fala assim, como é que tirou essa foto? Ele vai tirando e montando. Então é uma visão panorâmica, você está vendo, você está tendo uma visão completa. Então panorâmico significa que você tem uma visão maior de tudo. Então agora você tem uma visão do Evangelho rápido. Olha só, como é que o Evangelho de Mateus fala? Como Jesus nasceu, o lugar do seu nascimento, a sua volta ao Egito, a sua moradia em Nazaré. Ele fala sobre o que estava prometido como o Messias. Ele fala sobre o território principal do seu ministério. Ele fala sobre o seu ministério de cura. Fala sobre a sua missão como servo de Deus, página 28. Fala dos seus ensinos através de parábolas. Fala da sua entrada triunfal de Jerusalém, em cima do burrinho, né? Reino, o rei entrando. Olha mais uma vez o rei aí, ó. E fala sobre a prisão dele. Visão ampliada, tá certo, isso mesmo. Estou gostando aí da interatividade. Agora nós temos aí, no livro de Mateus, 5 sermões importantes. Isso é importante, gente. Não estude teologia para fazer prova. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Eu falei a vocês que essa matéria vai ser um pouco mais incisivo com vocês. Não estude teologia para fazer a prova na última aula.
Estude teologia para entender a Bíblia. Quando vocês forem pregar nas suas igrejas, ministrar, ser professor, ser até tia, né? Para trabalhar com as crianças, você vai ter uma base. Então você vai poder falar assim, você pode não saber de cor, quais são, mas você sabe que o livro de Mateus tem 5 sermões importantes. Você pelo menos tem que me dizer um, antes de olhar para a apostila. Diz um, o mais fácil. Qual o sermão mais importante de Mateus? As bem-aventuranças. Aí, ó, olha para a apostila agora. Sermão da montanha, né? Porque o sermão da montanha, ele não é as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão no sermão da montanha. Né? Muito bem. Número 2, o segundo sermão, instruções sobre o reino de Deus, Mateus 10. Número 3, as parábolas a respeito do reino. Jesus começa a contar as parábolas, são sermões importantes. 4, o caráter verdadeiro dos discípulos do Senhor. E número 5, o sermão do Monte das Oliveiras, que você não pode confundir o Mateus 5 do Mateus 24. Ok? Sermão do Monte é um lugar e o Sermão do Monte das Oliveiras é outro lugar, onde ele falou da vinda do Filho do Homem, né? Agora é o seguinte, agora nós fomos dos sermões, 5 sermões, agora os 5 principais narrativas. O que é narrativa? É uma história, histórias, né? Quando eu falo assim, estava naquela história do acidente que a gente simulou, né? Que nós três, eu, a Ana e a Aline vimos... Priscila, desculpa que eu vi a desculpa. Priscila vimos o acidente e ela contou a narrativa dela, a história dela. A Ana contou a narrativa dela e eu contei a minha narrativa. Agora, as três podem ter a verdade sobre aquele acontecimento. Então, quais são as 5 principais narrativas? Jesus efetua obras poderosas. Número 2, Jesus demonstra a presença do reino. Número 3, Jesus proclama o reino e provoca o quê? Oposição. Ele conta uma história e aí começam os caras a ficar com ciúme, com inveja dele. Depois o 4, a viagem de Jesus a Jerusalém e a sua última semana ali. É uma narrativa. Tá? Uma narrativa não quer dizer um texto bíblico, mas ele quer dizer um conjunto de acontecimentos. Ok? Então a entrada de Jesus em Jerusalém, ele não é só um texto, ele tem vários textos. Você está vendo que Jesus está chegando, que Jesus chegou triunfante, que Jesus foi para o templo. Então, isso é narrativa. E número 5, a prisão, crucificação e ressurreição de Jesus entre os mortos. Isso é uma narrativa. Olha como é que é bem divididinho. Se você gravar na sua mente, não é decorar, entender na mente, tentar dividir a Bíblia na sua mente. Nascimento e infância de Jesus, obra de Jesus, entrada, milagres de Jesus, não é novela? A entrada de Jesus em Jerusalém, a sua paixão, morte e ressurreição. Olha, dividir tudo na minha mente, sem ter que decorar. Decorar versículo é bom. Só eu que não sou bom de decorar versículo, mas tudo bem. Eu sou péssimo de decorar versículo. Vamos lá. Igual é o Silvio Malafaia, já viu como ele fala? A minha treinadora. Falou que é desde 18 anos. Tem que ter uma técnica. Porque Mateus fala o versículo todo. É impressionante. Não é, você não sabe onde está escrito, mas ele fala o versículo todo. É uma técnica que ele usa. Vamos lá. Página 28 lá embaixo. Características do livro. Mateus faz referência ao Antigo Testamento 75 vezes. Aí, ó. Que eu falei no início. É chamado filho de Davi 9 vezes. Página 29. O reino de Deus é mencionado 37 vezes. O termo então ocorre 90 vezes. E é o único evangelho em que é usada a palavra igreja. E ocorre 3 vezes. Página 29 ainda, lá no meio, certinho no meio da página. O evangelho de Mateus contém 6 grandes discursos do Senhor. E relata 15 parábolas, 20 milagres, dos quais 10 parábolas e 3 milagres encontram-se só nesse evangelho. Olha aí, isso aqui é um resumão do livro de Mateus, descrevendo como ele se caracteriza. E aí você começa a montar na sua cabeça como ele foi montado, em um bom sentido. Okay? Aí tem aqui a descrição de cada uma, né? 29 embaixo, características especiais. As características do livro de Mateus são 13. Ok? Vamos lá. É o mais judaico dos 4 evangelhos.
Eu tenho falado isso desde o início, né? 2. Contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus. O que é algo sistemático, gente? O que significa a palavra sistemático? Na teologia existe a teologia sistemática, isto é, organizada. Então a palavra sistemática, sistematizar uma aula é organizar uma aula, é botar em ordem, botar numa régua, é botar, acertar, alinhar, ok? Então é o livro mais organizado de todos os três, Mateus, Marcos, Lucas, João. Número 3, outra característica são os 5 sermões, nós já falamos, os 5 sermões principais, né? E aí fala do seu ministério na Galileia e fala sobre as últimas coisas. 4. Este evangelho, de modo específico, identifica os eventos da vida de Jesus como sendo o cumprimento do Antigo Testamento. Aí há outros aspectos importantes. A vida de Jesus alinhada e analisada com o Antigo Testamento. Ok? Ela é alinhada com o Antigo Testamento. Menciona o reino dos céus, ou o reino de Deus, mais que qualquer outro evangelho. Veja que não é apenas em Mateus que fala de reino de Deus e reino dos céus. Vê o que diz aqui? 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. Então não diz que outro evangelho não fala do reino de Deus. Outro evangelho não fala a palavra igreja, mas ele fala. Ok? Mateus destaca os padrões da retidão do reino de Deus. Isso é, o reino de Deus é reto, então ele não tem erro. O poder divino ora em operação no reino, sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte, o triunfo futuro do reino. Agora número 7, são 13, número 7, menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Então Jesus ele começa a preparar esse movimento aqui, é o movimento que eu estou fazendo, mas que ainda vai vir a minha igreja. Jesus com os discípulos ele não precisava de ser uma igreja. A igreja ela só existe na ausência de Jesus. Olha que interessante. Não tinha igreja que o pastor Jesus era o pastor, no sentido que a gente conhece. Quando Jesus ascendeu ao céu, a igreja começou a existir, existiam os líderes, a igreja, porque Jesus está na terra. O que é a igreja? Congregação dos santos, ou justos. 8. Mateus é o livro de transição do Antigo e Novo Testamento. É aquele que está entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz, tanto é que ele começa com a genealogia, para fazer uma ligação com o Antigo Testamento. Para que você está terminando de ler o Antigo Testamento, você já começa o Novo. Não tem, para que tenha aquela transição, aquela coisa leve. 9. Há mais de 60 referências do Antigo Testamento e 40 citações do Antigo Testamento em Mateus, aqui, como eu estava falando. As referências, né? Número 10. Uma frase característica é: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse. Isto é, falando o quê? Da profecia sobre o Messias. Da profecia sobre o reino de Deus. Né? Porque João Batista falava o quê? É chegado o reino do céu. Arrependendo porque é chegado, só está chegando o reino dos céus, né? Jesus chegou e falou: eu sou o reino dos céus, eu cheguei com o reino dos céus. O João Batista proclamava que ia chegar. Jesus veio e falou assim: chegou. 11. Mateus apresenta uma árvore genealógica que traça a linhagem messiânica até o rei Davi. Aí, mais uma vez. 12. Dois dos mais importantes discursos de Jesus são encontrados aqui: o Sermão da Montanha e o Sermão do Monte das Oliveiras. Lembra que eu falei? Divida isso na mente de vocês. Sermão da Montanha é uma coisa e Sermão do Monte das Oliveiras é outra coisa. O Sermão da Montanha fica no capítulo 5 até o 7. E o do Monte das Oliveiras, Mateus 24, 25. 13. No capítulo 13, existem 7 parábolas que formam um quadro só. Olha que interessante, as 7 parábolas, você vê, ela faz parte de uma narrativa de Jesus. Jesus queria ensinar uma coisa, ele dá 7 parábolas sequenciais. Tá? Vamos lá. Página 30 lá embaixo, Cristo revelado. Este evangelho apresenta Jesus como cumprimento de todas as esperanças messiânicas. Página 31. Jesus normalmente faz alusão a si mesmo como filho do homem. Tá? Filho do homem, isto é, eu sou
descendente do rei Davi, eu vim como homem, eu sou um ser humano, eu me alimento. Jesus não veio como um fantasma que atravessava a parede naquela época. Depois que Jesus ressuscitou, ele podia atravessar a parede, sumir, aparecer. Naquela época ele era homem, suava, sentia dor, sentia, sei lá, calo no pé, bolha no pé. Nessa história que Jesus não sentia dor, ele sentia dor, pelo amor de Deus. Né? Ele era 100% homem, 100% Deus. É uma coisa meio louca, na matemática não existe ninguém 100%, uma coisa 100%. Mas Jesus ele conseguia essa plenitude. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Né? Jesus faz alusão a si mesmo, o uso do título Filho de Deus, por Mateus sublinha claramente a divindade de Jesus. Lembra que eu falei de divindade de Jesus? Lembra que eu falei do animal águia? Sim. Águia significa divindade. O próprio império, isso era tão forte, que não era só tão forte para os judeus. O Império Romano. Quando o Império Romano chegava, eles chegavam com os estandartes, tá? Não é o time de futebol, não. E aí, nos estandartes eles tinham o quê? Uma águia. Tá? E aí, eles tinham uma águia, os estandartes que eles carregavam, chegava. A águia tinha significado de divindade, poderio, superioridade. Quem também usou águia? Usa até hoje? Quem usou no passado? Na década de 30, 40. Não, os Estados Unidos também. Mas os nazistas. Os nazistas usavam as águias, chegaram com as águias. Os Estados Unidos tem a ver com a águia americana, né? Que é um animal, é muito mais, vamos dizer assim, tem a águia, mas tem muito mais a ver com a história dos Estados Unidos. História dos primeiros americanos, né? Aqueles que colonizaram os Estados Unidos. A águia tem muito mais a ver com isso do que pura e simplesmente poderio. Também tem esse significado, mas é muito mais voltado para os pioneiros que vieram, que pegaram os animais. Liberdade, né? É liberdade. Não é a águia segurando as flechas, né? A águia na bandeira americana, os símbolos americanos são águias segurando as flechas, né? Falando que a águia ela acaba com as guerras, tem toda uma história. Mas a águia ela tem esse significado de poderio, divindade, da superioridade. Então, no Evangelho, ou pode dizer, na Bíblia Sagrada, a águia significa divindade, poderio, superioridade. Oi? Confiança também. Confiança. É porque lá em Isaías 45 fala assim, que confia no Senhor e não para as suas coisas como águia. Isso. Virão, se passarão, comerão, né? Não se Para fatigará. sua formação teológica com o IBADEP. Adquira uma ampla visão dos ensinos bíblicos com o curso básico. Amplie e aprofunde seus conhecimentos teológicos com o curso médio. Teologia a nível de interpretação e pesquisa no curso avançado. Agora você pode ter a sua formação teológica e ainda mais conquistar sua capacitação ministerial. Matricule-se já ou abra agora seu núcleo. Ligue 44 3642 6642 ou acesse ibadep.com. IBADEP, teologia se faz. Nós já vimos aqui a introdução do livro de Mateus. Agora nós vamos ver sobre a questão de Jesus como rei. Ok? Porque lembra que eu falei que o livro de Mateus trata Jesus como rei, a águia. Então nós temos aqui na página 34 o advento do rei, na página 35 a proclamação do reino, na página 36 nós temos a rejeição do rei, na página 38 a vitória do rei. Viu como é que se prepara uma aula? Vê os títulos, entende os títulos e é mais fácil de você não decorar, mas entender a dinâmica de um livro, de uma apostila, do que você está lendo. Lê os títulos e entende. O que você entendeu aqui? Qual é a palavra que é comum em tudo que o professor leu aqui nos títulos? Rei. Então aqui é advento do rei. O que é advento? Chegada, apresentação. Igreja adventista do sétimo dia. A igreja que pregava o advento do sétimo dia, a chegada do sábado. Sétimo dia, sábado. Por isso que é adventista do sétimo dia. A chegada do sétimo dia. Isto é, o sétimo dia não era meio que cumprido pelos cristãos. Então aí chegou uma religião ou uma denominação nova que cultua Deus no sábado, no sétimo dia. Entendeu a palavra advento? Entendeu por que eu botei o adventista? Para que você entenda. Então, advento do rei, chegada do rei. Outro, a proclamação do reino. Outro, a rejeição do rei.
E eu poderia até botar nesse título a ressurreição do rei e do seu reino. Olha que interessante. E número 4, a vitória do rei, que não foi feita de uma forma convencional. Então vamos ao primeiro, página 34, Advento do Rei. O propósito principal do espírito desse livro é mostrar que Jesus de Nazaré, o Messias, predito por Moisés e pelos profetas, quer dizer, é mostrar que Jesus Cristo é o Messias predito pelo profeta. Ok? Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui a tela, porque está cortando um pouco minha cabeça aqui. Agora melhorou. Então, a intenção do livro é mostrar a chegada do Messias. O judeu aceita Jesus como Messias hoje em dia? Não, o judeu não, normalmente não, só os messiânicos, né? E eles até acreditam que Jesus Cristo existiu, que Jesus Cristo teve alguma relevância em um meio religioso, mas não acreditam que Jesus é o Messias. Eles até acreditam que Jesus é um profeta. Até os muçulmanos acreditam que Jesus é um profeta. Né? Como é que eu já falei aqui? Eu vou entender se vocês não lembrarem. Como é que se chama Jesus em árabe? Eu já falei aqui, mas muitos anos atrás. Não, aí tá falando em língua? Aí é hebraico. Aí é hebraico. Em árabe, Jesus é Issa. Mas não é o Issa lá da escolinha, não. É o Issa de Jesus, o Messias, Jesus o profeta. Só que ele diz que Jesus é um profeta, mas ele não é maior que Maomé. É o que eles falam, entendeu? Mais um profeta. Vamos lá. Olha, como eu disse para vocês, é um livro que essa apostila ela repete muito. Tá? Então você vai ver aqui, ó. Muitos começando a ler Mateus e Lucas estranham as longas genealogias por eles registradas. É até meio enfadonho, quando a pessoa fica lendo só genealogia. Né? Devemos, porém, ter em mente que elas foram incluídas nas Escrituras com algum propósito. Mateus traça a linha ancestral de Jesus até Abraão e Davi para mostrar que ele era judeu, que ele fazia parte da linhagem judaica, que ele não era pura e simplesmente mais um profetinha que tinha aparecido. Porque eu não sei se eu já falei para vocês, ou para a turma lá do Engenho Novo, que naquela época tinham muitos Jesuses em Jerusalém. Tinham muitos pseudo-profetas. Tinha muita gente que pregava a vinda do Messias. Tem muita gente que falava que era o Messias. Tanto é que Jesus falou, vai vir ao monte dizendo, eu sou o Cristo. Enganaram muitos. Naquela época existia. Hoje em dia existe lá em Jerusalém uma doença psicológica, que já foi até catalogada lá em Jerusalém, em Tel Aviv, que existe a síndrome do Messias. Então você está lá visitando lá a Terra Santa, os lugares onde Jesus passou, passa um maluco de lençol dizendo que é Jesus. Existe essa doença de verdade psicológica lá em Jerusalém. Porque tem pessoa que cisma que é o Messias. E começa a falar, eu sou o Messias. Eu vim trazer o nome. Ele é igual o pai do time, pai. Vem aquele maluco, fala, eu sou o pai, eu sou pai, quem ele fala? Né? Pai eterno, que tantas coisas fazem, né? Ele é um cara malucão, e existe isso lá. Síndrome do Messias, eles chamam lá. E aí, aqui mostra que Jesus, ele era ancestral, de Abraão até Davi. Outra coisa, só Mateus relata a visita dos magos. Além de serem magos, persas eram também intelectuais, estudavam os astros, vieram adorar e honrar o rei. Esses sábios não chegaram indagando onde está aquele que é nascido o Salvador do mundo, mas chegaram dizendo, onde está o que nasceu, rei dos judeus. Interessante em relação aos sábios. Primeira coisa, eles não eram três. Professor herege. Não tem na Bíblia 3 reis magos. Tem? Não tem. Não fala aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, uns magos do Oriente vieram e disseram, onde é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos adorar. Aí, a Igreja Católica, Apostólica, Megazódica, Romana, o que ela fez? Colocou como 3. Por quê? Porque eram 3 presentes. E ofertaram ouro, incenso. Mas ele não quer de mão para as
Mas na verdade, o que era o seguinte, era uma caravana. Ela vinha com camelos, cavalos, toda era muita gente. Agora, o simbolismo do que eles trouxeram é que demarcou o número 3. Até mesmo para fazer os presépios tinha que ser 3 só, bota a mão. Né? Comitiva toda, é mais caro, né? Presépio e cabelo tem que abrir muita gente. Mas a verdade é que e não eram reis. Segunda coisa, eles não eram reis. A Bíblia não diz que os 3 reis magos, não. Os magos do Oriente vieram, então não eram. Então, você que é católico, apostólico, megazótico, romano, saiba que não eram 3, não eram reis. E não chamavam Gaspar, Baltazar e Belchior. Eu não lembro disso. Melchior. Tinha o nome até? Deram o nome aí? Deram, não? Isso aí é da Igreja Católica, isso é da tradição católica. Gaspar, Baltazar e Belchior. Belchior com Antônio. Foi por meio de avião, eu peguei na sua mão. É isso? Belchior aqui de bigodão. Mas não é o Belchior. Então, Gaspar, Baltazar. Não, Baltazar era do Botafogo, né? 89. Não, Gaspar. Baltazar. Né? E. Melchior. Ou Belchior. Belchior. Gente, o Covid mexeu com a minha cabeça. Vamos lá! Então só Mateus relata os magos, que não eram 3, não eram reis, e eram magos porque eles eram astrônomos. Não eram astrólogos. Alguns aí eu quero dizer para você como funciona a teologia. O que é claro na Bíblia, a gente tem que falar, é claro na Bíblia. O que a gente sabe é que eles fizeram pesquisas astronômicas, astrofísicas, e existia uma profecia, tá? Se não me engano, de Miqueias, em Tubelém Efrata, né? Que dessa cidade veio o rei dos judeus. E aí eles, conforme a leitura das estrelas, e aí eles chegaram à conclusão que era sobre aquele texto. Um detalhe importante, algumas pessoas acreditam que eles eram seguidores de Zoroastro, que eles eram zoroastristas, era uma religião que existia no Oriente, ok? E se você quiser saber mais informações sobre Zoroastro, tem um estudo que eu fiz lá no meu canal sobre o zoroastrismo. Fala sobre Zoroastro. Então, provavelmente, alguns entendimentos teológicos acreditam que os magos eles eram seguidores dessa religião, zoroastristas, tá? Segunda coisa, o nascimento de Cristo foi seguido por 12 anos de silêncio até a sua visita dos doutores da lei em Jerusalém. E aí que está, os sábios do Oriente não foram no presépio. O professor está dando uma heresia para a Igreja Católica. Que a Bíblia diz que, e entrando na casa, provavelmente quando os sábios do Oriente vieram a visitar Jesus, Jesus devia ter uns 2 anos, 3 anos de idade, que já estavam numa casa. E entrando eles na casa, está na Bíblia, né? Não é no presépio, não é no estábulo. Aquilo, para montar o presépio, eles botaram todo mundo na mesma cena. Na mesma cena, irmãos, estavam José, Maria e os pastores. E os animais. E aí, por que a gente tem certeza que os pastores estiveram com José e Maria no estábulo? E achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então eles foram lá, eles foram testemunhas daquele momento. Então nós já quebramos aqui 3 paradigmas. Não eram 3 reis magos, não eram reis, e eles foram quando Jesus já tinha 2, 3 anos, e que não estavam no estábulo, foram na casa. Ok? Vamos lá? Jesus preparou durante 30 anos para 3 anos de ministério. Que grande lição para nós. Muitos de nós nos impacientamos com a necessidade de estudar. Parecemos não compreender o valor que Deus dá preparo ao homem. A Bíblia nos mostra que os guias do povo tiveram que submeter-se a um período de preparo antes de realizar a missão que foram encarregados. Veja Abraão, Josué, entre outros, até Paulo. Inclusive Paulo ficou cego, né? Ele teve que aprender com... a Bíblia diz que ele ficou
com o... Como é que é o nome dele? Ananias, né? Com Ananias, aprendendo. Então todos nós temos que aprender. Isso aqui me dá uma oportunidade de falar uma coisa que eu sempre falo, talvez eu possa parecer repetitivo, mas não tem problema. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu glorifiquei a Deus. Eu tive uma conversa com o Wesley há muitos meses atrás, falando da importância da escola bíblica dominical na igreja. E ele me trouxe um relatório que me deixou tão feliz naquele dia que eu vim aqui da festa, dizendo que a aula de escola dominical está bombando. Graças a Deus, tá bem. Sabe que alegria que ele me trouxe? Uma alegria? Então tem igrejas que estão acabando com a escola dominical. Na minha igreja acabou. Sério? Na minha E igreja o motivo muitas das vezes é fútil. acabou, não tem mais. Eu me vi, e aí não tem problema, eu falo, não tenho medo de falar isso não. Eu não tenho medo de falar isso não. Eu me vi um mês atrás aproximadamente, com a câmera na frente, como está aqui, num ambiente específico, dando aula para a internet. Nenhuma pessoa. Quando eu me percebi isso, eu falei, não. O que eu estou fazendo? Estudar, preparar. Então, não é apenas problema de lideranças ou das próprias denominações. As igrejas estão acabando com as escolas americanas. Isso é, aqui, eu estou falando que isso aqui na apostila. Tá? Eu estava aproveitando a oportunidade. Então é muito triste que a educação religiosa nas igrejas está acabando. O que as igrejas estão fazendo? As igrejas em geral, então não estou sendo específico. Não. O que a igreja está fazendo? Ela faz um louvor bom. Isso eu acho legal. Tudo bem, eu sou músico, já fui diretor de música há 9 anos. Louvor é muito bom, eu gosto. Gosto de tocar um instrumento, gosto de tocar com meus amigos. Mas o que as igrejas estão fazendo? Louvor, palavra. Faz o louvor, canta os hinos, vem o pastor, prega e tchau, bênção, não dá. Sentar como Jesus fazia. Sentar no Monte das Oliveiras, ensinar. Como ela fez ali, me pediu, perguntou algo. Eu tenho prazer de responder, só não tinha tempo, mas tenho prazer de responder. Jesus ele fazia isso, ele tinha prazer de responder, de sentar com as pessoas, falar sobre o reino de Deus. Ele tinha uma preocupação de ensinar as pessoas dentro do conhecimento delas. Foi conversar com a mulher do poço? Vou aproveitar a água. Ele aproveitava as oportunidades, ele facilitava as coisas para que as pessoas se chegassem. Então o que as pessoas hoje estão querendo fazer? Louvor e pregação. A pregação é ruim? Não. Pregação é proclamação do evangelho. Então as pessoas estão confundindo duas coisas que eu vou falar aqui para vocês, que é proclamar e ensinar. São coisas diferentes. Jesus mandou fazer as duas coisas. Fazer uma coisa não elimina a outra. Fazer outra não elimina uma. Então nós temos que proclamar, Jesus veio para os judeus, Jesus veio salvar você, veio resgatar você. Agora ensinar como Jesus veio proclamar, como Jesus conquistou a sua salvação. Vamos ver, ponto 1, ponto 2, é explicar, sentar com a pessoa. O problema é que as pessoas estão querendo dar muito trabalho fazer isso. Tem que estudar, tem que comprar um livro de R$300. Você tá entendendo? É mais difícil, é mais fácil nem levar a Bíblia para a igreja. Pegar o celular, abrir, ele acha rápido. Mas gastar dinheiro com isso aqui, o outro livro que eu mostrei aqui, ninguém quer, é caro. Eu vou comprar isso? Eu prefiro comprar uma fita de videogame ou pagar meu Netflix do que sentar e ler. Eu confesso que eu não li esse livro todo, mas ele é um livro para mim, na verdade não é um livro de ler todo, é um livro de pesquisa, de consulta. Você vê, eu sentei aqui, peguei algumas palavrinhas e já fizemos um ensino aqui. Mas isso aqui, ó, dá trabalho. Então vamos ficar aqui, ó, só com isso aqui, ó. Isso aqui. Qual é o futuro de uma igreja que só louva e só proclama? Não tem futuro, gente. As pessoas... E aí, claro que eu não faço isso de forma para humilhar ninguém. Eu fiz uma pergunta hoje aqui, eu falo uma coisa aqui, que alguém falou assim, eu não sabia. Foi? O que ele falou? Foi eu. O que foi que você não sabia? Do Lucas, que não era discípulo. Que Lucas não esteve com Jesus. Não é para te envergonhar que eu falo isso. Eu falo o seguinte, é uma informação que onde você aprende isso? É na hora que o pastor prega lá? Não é na hora que o pastor prega que ele vai dizer isso. É na escola dominical, é no seminário. E aí eu glorifico a Deus que vocês estão estudando. Então eu falo isso, gente, não é... o professor Alexandre é chato, só fala... Eu falo muito isso. Porque eu vejo muito isso. E isso é uma forma de alertar todos nós. Então parabéns aqui à igreja que
permanece com a escola dominical. Professor, Vai. tem mais uma coisa também que eu vejo, que às vezes tem alguns pregadores assim que mais renomados, que o pessoal gosta mais, mas não mais renomado. Já que você vai mas levantar, irmão? o pessoal da comunidade assim gosta muito daquele local, gosta muito. Eu fico vendo as pregações, a maioria das pregações, ele traz um assunto como esse. Não, que Lucas não era um dos discípulos da igreja. Fala, gente, você fala dominical. Isso não tá, mas... Porque estão transferindo o que era para se dar de forma, eu até já falei isso aqui na aula hoje, de forma sistemática. Ele quer dizer na pregação, ele quer passar essa informação. Porque não tem escola dominical, então o que era para dar na escola dominical ele está dando na pregação. E não é para fazer isso. E a pessoa não consegue aprender. Não aprende. Por que a palavra sistemática? Ela tem a ver com continuidade, repetição. Vocês estão vendo que a aula toda aqui eu estou falando de reino de Deus, reino, que o livro de Mateus é voltado para os judeus, que o livro de Mateus é uma questão veterotestamentária, isto é o cumprimento do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Isso é repetição. Agora, o pastor vai lá, prega de manhã ou de noite, dá uma curiosidade, porque isso na verdade, na pregação, não é uma pregação, é uma curiosidade. Uma curiosidade. E pregação, você pode até fazer uma curiosidade, mas você não espere que as pessoas gravem como gravariam se estivesse fazendo escola dominical. A minha questão não é só escola dominical. A minha questão é estudo bíblico. Pode ser quarta-feira, pode ser quinta-feira, pode ser sexta-feira, não tem problema. O horário não importa. O importante é a igreja estudar, parar para estudar. Então, beleza? Então vamos voltar aqui. Não, nós nem saímos, né? Nós estamos aqui, né? Voltar quando eu digo assim, voltar ao assunto como se eu tivesse saído do assunto. Olha o que está dizendo, ó. Jesus se preparou durante 30 anos para trabalhar 3 anos. Olha isso, gente. Se preparou 30 anos para trabalhar 3 anos. E Paulo também se preparou. E ele já foi trabalhar depois que ele saiu da casa de Ananias. Já foi trabalhar. E ele, eu acho que durante 3 meses ele estudou. Muitos de nós, não, tá aqui, ó. A Bíblia nos mostra que os guias do povo tiveram que submeter-se a um período de preparo antes de realizar uma missão. Foram encarregados. Domingo eu tive a oportunidade de pregar na igreja, eu falei sobre Noé, o homem que enfrentou uma quarentena. Mas para ele fazer a arca, ele levou 120 anos. Ele tem que se preparar. Você acha que Noé, Deus mandou para ele o quê? Baixou na internet dele o aplicativo para ele fazer a arca? Tem que se preparar. Quantos navios Noé ele já tinha construído? Nenhum, cara, não tinha navio. Noé praticamente inventou navio. Praticamente, porque não tem registro, né? Então, tem que ter preparo. Noé se preparou para fazer a arca. Ele tinha 3 missões: pregar a verdade, ele tinha outra missão, construir a arca, e a terceira missão, proteger a família dele. Essas missões ele teve que se preparar. 120 anos. Olha só, página 35. Em Mateus ouvimos a voz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitais as suas veredas. O rei deve ser anunciado. Era dever do arauto preceder o rei, como fazia o oficial ao seu comandante, ordenar que fossem consertados os caminhos por onde viajar ao seu senhor. Como é que fazia o arauto? O arauto era um homem, né, que vinha antes do rei. Já viram aqueles filmes de capa, espada? Robin Hood, Os Três Mosqueteiros. Aí tem aquela trombeta. Aí chega um cara e fala assim: está chegando o rei da Nova Inglaterra. Ajoelhem-se. Ajoelhem-se diante do rei. João Batista fez exatamente, só que ele falava: raça de víboras e escorpiões. Entendeu? Então, um exemplo assim, fora desse... Ele era o arauto do rei, arauto de Jesus. Não, tem um exemplo assim, fora desse contexto, assim, que é hoje em dia, nas artes marciais, seja boxe, seja qual luta for, quando o campeão está entrando, ele sempre entra, tem sempre uma galerinha na frente segurando o cinturão. Sim, para mostrar quem é que vai entrar, quem é que vai chegar, né? Quais as honrarias que ele já recebeu, né? É mais ou menos isso, no contexto esportivo, exatamente isso. E aí, Jesus declarou ter vindo, página 35, no meio, certinho. Todo reino tem suas leis, padrões para o controle de seus súditos.
O reino dos céus não faz exceção. Jesus declarou ter vindo não para revogar a lei, mas para cumprir. Do alto do púlpito do monte, ele pregou o sermão que contém as leis do seu reino. Se a sociedade humana adotasse os seus padrões do mundo de Jesus, né? Andaria em ordem. Jesus não somente pregou, como também reuniu outros ao seu redor. É necessário organizar o reino, estabelecê-lo em bases mais amplas e permanentes. Isso aqui é estudo. Aqui ele fala de duas coisas. Jesus não somente pregou, proclamou. Ele não somente proclamou. Chegou o reino dos céus. Isso é proclamar. Mas olha o que a apostila diz. Como também reuniu outros a seu redor. Para quê? Estudar, ensinar. Olha o que ele diz. Era necessário organizar o seu reino e estabelecê-lo com base permanente. Então, estabelecer. O que é estabelecer? É você chegar no lugar e você colocar colunas. Estabelecer. Né? Quando os americanos chegaram, os ingleses chegaram nos Estados Unidos para pegar as terras, tem até um filme que fala sobre isso, o Tom Cruise, né? Mostra como eles faziam, os pioneiros americanos. Eu estou falando pra caramba dos americanos, né? Americano, me deram um dólar aí, estou falando com vocês. Quando eles chegaram para tomar as terras, a corrida das terras nos Estados Unidos é assim. Aqui no Brasil não teve isso. Teve as capitanias hereditárias. Mas nos Estados Unidos não era assim. Nos Estados Unidos é o seguinte: eles ficavam em linha, numa corrida. As famílias, de carroça, cavalo, e cada um ganhava uma bandeira. Olha que interessante. Aí o cara lá da Inglaterra falava assim: 3, 2, 1, atirava. Quando ele atirava, a galera corria. E quem arranjava as terras e quem fincava a bandeira, ele tinha um raio de espaço que ali era a casa dele. Então, qual era o mais concorrido? Perto do rio, onde não era muita montanha, onde era mais... Então era isso. Então a mesma coisa que a gente está falando nesse sentido aqui. Cadê aqui? Jesus não somente pregou, mas reuniu para estabelecer bases. Jesus ele fez isso. Ele preparou um terreno para ele construir o quê? A igreja dele. Então eu estou preparando aqui o espaço, tá? Fala o quê? Estabelecer em bases amplas e permanentes. Agora fala sobre tempo. Amplo fala de espaço. Permanente fala de tempo. Isto é, meu reino não vai terminar. Estamos com Manaus. O Zé Geber Neto, lá de Manaus, está com a gente. E aí, ele estabeleceu um espaço físico. Então é espaço e tempo. São que horas aí, gente? Me ajuda aí. Vai dar 9h35. Caramba, como é que faz? O professor enrolou muito. Jesus ainda tem uma grande mensagem para o mundo e precisa de nós para proclamá-la. Aqui no meio, a palavra reino aparece mais de 45 vezes em Mateus, pois este é o evangelho do rei. A expressão reino dos céus aparece mais de 25 vezes e não figura mais em nenhum dos outros evangelhos. Então, reino é muito falado no livro de Mateus. Lembra que a gente está falando de Mateus, que é o livro onde fala sobre o reino de Deus. Jesus comparou o reino de Deus ao semeador, comparou o reino de Deus ao joio, comparou o reino de Deus à semente de mostarda, comparou o reino de Deus, que é o reino, né? Reino, ao fermento na massa, ao tesouro escondido, à pérola de grande valor e à rede do pescador. Presta atenção que essa resposta aqui ela tem tudo a ver com o questionário, ok? Rejeição. Agora a gente vai falar sobre a rejeição do rei. Causa tristeza ler que Cristo veio para o que era seu e os seus não receberam. Primeiro o reino foi apresentado aos herdeiros legítimos, os judeus, filhos de Israel. Eles recusaram a oferta e rejeitaram o rei e o crucificaram. Por que os judeus recusaram o reino de Deus? O mundo de hoje aspira a um século de ouro, deseja, porém, a seu modo, e não de acordo com as suas condições. Não o mesmo milênio estabelecido pela volta de Jesus Cristo. Era o que acontecia com os judeus nos dias de João Batista. As pessoas querem estabelecer o reino conforme a sua vontade. Por que existem tantos artistas que são... Eu sou gospel agora, eu sou crente, eu sou bíblia, eu sou evangélico agora. E daqui a pouco eles estão aprontando, vamos dizer assim. Tem uma modelo aí, que foi muito famosa, ela injetou, não vou falar o nome dela para não ser processada. Ela injetou silicone no corpo
vai ficar mais bonita. Deu um problema, quase morreu. Aí, uma igreja foi e cuidou dela. Essa igreja, ela visita mais que muitas igrejas. Eu vou dizer, quando elogio, eu falo não. A Igreja Universal visita mais que muitas igrejas que estão por aí. Tem os erros dela. Mas ela visita um hospital e um presídio muito mais que muita igreja. Mas tudo bem. Ela visitou essa mulher. Cuidou dessa mulher. Essa mulher, pseudamente, se converteu. Quem era ela? Uma modelo, que ela tinha sido segundo colocada de um Miss Glúteos, para ser mais gentil com os meus alunos. Ok? E aí o que aconteceu com ela? Ela meio que se converteu, foi para a Igreja Universal. Chegou na Igreja Universal, a Igreja Universal fez o quê? Investiu nela também. Ela escreveu um livro. Vendeu o livro feito água. Entendeu? Depois que ela fez, brigou com a igreja. O que ela fez? Processou a igreja. O que ela fez? Saiu da igreja. O que ela fez agora? Produziu um novo concurso Miss Bumbum. E eu falei, Bumbum, desculpa. Vocês estão entendendo? Ganhou muito dinheiro. Ah, eu sou gospel, eu sou evangélico. Aí o que a apostila está dizendo? As pessoas recusaram o reino porque elas querem o reino conforme as suas condições. Então por isso que muito artista quer ser gospel, conforme ele quer. Então por isso que muito não aceita pastor, não quer ser submissa a pastor, não quer ser submissa a liderança. Então inventa igreja, faz célula na sua própria casa, mas eu não tenho igreja. Tem essa cantora aí de funk, ela tem célula na casa dela. Essa que mora com outra mulher, que é casada com outra mulher. Tem célula na casa dela. Eu acho errado? Não, eu quero que o evangelho seja de pregado lá, porque um dia ela vai ouvir a mensagem e um dia ela vai se converter, eu creio, eu prefiro. E tenha célula na casa dela, eu acho que concordo. Mas mas na cabeça dela, ela acha que ela já está servindo a Jesus. Mas eu prefiro que tenha lá, porque ela só se converter um dia. Então, é isso que o Capuchinho está dizendo. As pessoas rejeitam o reino, eles querem o reino segundo as suas condições, e não é assim. Não é assim. Mateus não é mesmo milênio estabelecido pela volta do Senhor Jesus Cristo. E agora, outra coisa importante. Somente o Evangelho de Mateus menciona a palavra igreja. A palavra eclesia, no grego, que significa os chamados para fora. Né? Agora, há um momento no livro de Mateus que Jesus pergunta aos seus discípulos: a quem tu dizes que eu sou? No livro de Mateus. Ele ali está se revelando assim: vocês acham que eu sou quem? Aí ele diz, Jesus transformou a pergunta no seu aspecto geral em particular. Porém, vós, quem vocês dizem que eu sou? O pessoal falam de mim aqui. O que o pessoal está dizendo de mim? Ah, o Messias, é João Batista, é reencarnado, é Elias. E vocês? Tudo bem, eles dizem isso. E vocês? Quem disse? Aí veio Pedro, falastrão, e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, exclamou o impulsivo e ardoroso Pedro. Essa confissão é grande porque exalta Cristo como Filho de Deus e reconhece sua divindade. Jesus disse a Pedro e os demais discípulos: sobre essa rocha edificarei minha igreja. Eu entraria aqui para falar sobre isso. A Igreja Católica acredita que Pedro é a pedra de que Jesus, a pedra em que Jesus estabeleceu sua igreja. Mas na verdade há um erro aí de entendimento. Ele virou para Pedro e falou: Pedro, tu és Petrus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petrus é uma palavra em grego. Petra é outra palavra em grego. Eu acho que já falei isso aqui nas outras aulas. Petrus significa cascalho, pedaço, fragmento de uma pedra maior. E Petra significa a pedra maior. Entendeu agora? Por isso que Jesus é o cabeça da igreja. Nós fazemos parte do corpo. Então Jesus, ele é maior do que... Então, a Igreja Católica, que ela diz que Pedro, tu és quem edifica a igreja no Pedro. Não é no Pedro, a igreja é edificada em Jesus. Pedro faz parte da igreja. Pedro é Petrus, é um pedaço, é uma parte, é um cascalho da pedra. Isso é do grego. Então vamos lá, continuando aqui. Agora a vitória, olha só, nós vimos a rejeição do rei, pessoas que rejeitaram o rei, né? Pessoal, nessa igreja católica não. Oi? Nessa igreja católica não. Que o quê? No nosso meio eu já ouvi muito. É mesmo? Você acredita que o quê? Que Pedro é a igreja foi edificada em Pedro? Quando pega essa passagem da sim. igreja. É mesmo? Assim é. Sabia não. Sempre me causou muito conflito, agora que foi até. Sabe quem era por exemplo, sabe quem era o bispo da igreja de Jerusalém? Quem era vamos dizer assim, que tivesse meio que a maior função na igreja?
Tiago. Nem Pedro era. Entendeu? Nem Paulo era. Você acha que esse Pedro... Vamos explicar para nós. Só estamos nós e o pessoal aqui que está aqui com a gente. José Geber Neto, de Manaus. A Aline que está com a gente, a minha esposa que está com a gente. Eu não posso errar aqui não. Que está com a gente. Só nós aqui. Presta atenção. Você acha que se Pedro fosse o chefão da igreja, Paulo ia chamar a atenção dele? Não ia. Pedro estava lá com os gentios de conversa, conversando, você viu o filme da Netflix, eu vi, isso aqui mais, eu tenho Prime, vi, conversando lá com o pessoal, os gentios. Aí chegou os judeus, aí ele fez, trocar e foi para os judeus, como se nem... Aí Paulo falou, foi com os caras, que história é essa? Eu estava conversando com os caras aqui, agora tu está aí com os judeus, você é dos caras? Paulo chamou Pedro na chincha. Você acha que se ele fosse a pedra que a igreja foi edificada, ele ia chamar? Não, rapaz, ele é o Pedro, não, vamos respeitar ele. Então, agora, se você vê lá em Atos 15, eles fazem a reunião, né, e decidem não comer carne sufocada, não comer sangue, aí diz que, e Tiago falou assim, ó, vamos resolver esse problema aqui, vamos fazer o seguinte, vamos decidir isso. Quem resolveu foi Tiago. Então Tiago era um líder, ele não era maior, mas ele era um líder. Então, se existia um líder, Tiago, tá? Vamos lá? Obrigado, tá? A vitória do rei. Na manhã de domingo, a domingo de Ramos, uma multidão se aglomerava ao longo da estrada que conduzia a Jerusalém. Esse desfile pode se comparar em pompa aos que são realizados na coroação de um rei ou na posse de um presidente. Teve, porém, muito mais significado para o mundo. Aquilo ali... Pode. Então Jesus ali estava entrando em Jerusalém. E o que isso significa? O rei está entrando. Aquilo ali significava que aquele povo que estava ali recebendo Jesus Cristo reconhecia ele, que ele era um rei, ele era o Messias. Só que na cabeça de muitos é que ele era um Messias político, que ele ia tirar o Império Romano, mas não é isso. Muitos até acreditavam que ele era o Messias espiritual, mas a maioria não. No meio aqui, página 38. A autoridade de Cristo é provada quando ele entra no templo e expulsa os mercadores, derrubando as mesas e acusando-os de transformar a casa de Deus em covil de ladrões. Aí ele já chegou virado no giraia, com a Zorrag. Sabe o que é Zorrag? Quem sabe o que é Zorrag? Uma espécie de chicote. Uma espécie de chicote. Respondeu a pergunta com outra pergunta, mas tudo bem, tá certo. Chicote. Chicote. A Zorrag era um chicote. Chegou chicoteando. Jesus pronuncia também o chamado Monte das Oliveiras e prediz a condição do mundo após sua ascensão. Mateus 24. Lembre-se, Sermão do Monte é uma coisa, Mateus 6 e 7. Monte das Oliveiras é o final da vida de Jesus. Mateus 24, que ele fala sobre a volta do Messias. Lá embaixo. Apesar de um grande número de discípulos acreditarem em Jesus e segui-lo, existiu uma oposição de judeus cruel e que deliberaram matá-lo. Mateus não é o único que registra as circunstâncias da paixão do Salvador. Ele, porém, nos faz sentir que as expressões de zombaria, coroa de espinhos, cetro, inscrição na cruz, todo aquele espetáculo de escárnio, provam sua condição de rei. Ele demonstra aí símbolos. Está vendo isso aí? Olha aí. Vamos aos elementos. Coroa de espinhos. O rei tem coroa. Olha aí. É estranho, é meio macabro, mas é demonstrando que até nisso o próprio Império Romano, ou quem estava... Porque, veja que as acusações ele se declara rei. Então até a zombaria contra ele falava sobre reino, sobre Jesus ser rei. Olha aí, cetro. Rei, cetro, rei tem cetro. Inscrição na cruz. O que estava escrito na cruz? Rei dos judeus. Aí, mais uma vez a palavra rei aqui. Depois de permanecer 6 horas pendurado no madeiro, página 39. Jesus inspirou não apenas por causa dos sofrimentos físicos, mas também de um coração partido por levar sobre si os pecados do mundo. Ouvimos o seu grito de triunfo, tudo está consumado. Gente, dizem alguns cientistas, existem estudos antigos, pode ser até que eles já tenham caído, que o coração de Jesus explodiu de tanto sofrimento que ele teve. No meio aqui, página 39. Jesus anunciou o seu programa e uma hora de crise atingiu a história do cristianismo. O clímax encontra-se na grande comissão. Ele disse que isso foi depois da sua ressurreição, tá? Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Acho que foi depois eu acho que foi. No céu e na terra. E, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
eles foram enviados em que incumbência? De fazer discípulos em todas as nações. No monte da sua ascensão, os discípulos partiram em diversas direções, prosseguindo, e já têm alcançado aos confins da terra. E isso tudo aí vocês podem ver lá no meu canal, no estudo que eu fiz dos 12 discípulos, que fala onde eles foram pregar depois disso. Que isso, normalmente, o pastor não vai falar na pregação. O pastor tem que pregar para a pessoa se converter, ele vai falar que um foi para Índia, o outro foi para... Teve um dos discípulos, eu não sei de qual, não lembro de qual, eu sempre esqueço, tá, gente? Mas teve um que foi só para onde? Para Bósnia, onde é a Bósnia e Herzegovina, ali perto da Rússia. Os discípulos de Jesus foram longe, gente. Dá uma olhada lá que é muito interessante, é muito curioso, tá, gente? Obrigado a vocês por terem ficado com a gente, José Geber de Manaus, a Aline que fez com a gente, quem mais ficou com a gente? Tem mais alguém? Minha esposa tá aqui, tem mais alguém aqui? Um abraço para vocês, foi muito bom. Opa, senão vai parar aqui, peraí. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente. Assista a primeira parte da aula que está aqui no Facebook. E nós vamos jogar. De nada, Aline, de nada. Nós vamos jogar essa aula completa, compactada. Eu acho que nem compactada, vamos jogar direto lá para o YouTube para vocês poderem rever a aula. E quem faltou, cobre quem faltou para assistir a aula, ok? Vocês também tiverem contato com quem faltou, o professor vai colocar a partir de amanhã a aula já disponibilizada para o pessoal estudar para quarta-feira. Tchau, até quarta-feira, Aline. Tchau, Zé Zéber. Um abraço aí para Manaus.